noite. Sejam bem-vindos, vamos para mais um evento aqui do Unifazar. Sou o professor Ronan, todos já me conhecem, para reitor de graduação. E aqui, em nome da professora Maria da Paz, nossa reitora, queremos dar então as boas-vindas ao Leonardo, toda a sua equipe, a DESIAP também. Esse é mais um projeto coordenado pela professora Tatiane, coordenadora da nossa equipe do curso de arquitetura, e tudo também supervisionado pela Pró-Reitoria de Extensão, coordenação aqui da professora Josemara. A gente espera que vocês possam aproveitar bastante esse evento, tá? Nós vamos ver aqui que nós temos hoje a presença de um mestre, que se sabe a única pessoa viva que domina a técnica da cerâmica saramenha, e que é o Leonardo. E foi um prazer saber, Leonardo, que foi oriundo ali de uma fazenda chamada Fazenda Saramenha, ao lado do bairro onde eu moro, né, que é lá na Vila Operária. Então, às vezes a gente não sabe das histórias, não sabe do valor que tem, às vezes, as técnicas que vão acontecendo. Então, principalmente a galera da arquitetura, né, a galera da civil, que a gente possa ter um olhar técnico, porque ele vai apresentar, mas todos nós um olhar cultural também, pelo valor agregado, principalmente no conhecimento que o Leonardo carrega. É um prazer para o Unifazar estar te recebendo aqui. Fica à vontade, a casa é sua. E agora eu vou passar a palavra para a Rosane, da DESIAP, que tem aí a parceria do projeto junto com o Leonardo. Sejam muito bem-vindos, viu? Boa noite. Meu nome é Rosane. Eu trabalho na Agência de Desenvolvimento do Alto Parobé, da DESIAP. Estou como coordenadora da Unidade Ouro Branco. E a nossa instituição é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Que trabalha em prol do fomento municipal e regional. E hoje nós viemos aqui trazer para vocês o projeto da Cerâmica Saramenha, que é um projeto cultural, no qual nós estamos à frente na gestão desse projeto. Para nós é um prazer, né? É um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e um projeto que é patrocinado pela Gerdau. É um trabalho de resgate cultural, resgate do artesanato, né, da arte que estava em extinção. Então, hoje a gente tem o prazer de apresentar para vocês, né, esse artesanato que faz parte da nossa história, né, da nossa região, e que é um artesanato tão belo que vocês vão poder contemplar. Então, eu queria apresentar para vocês a equipe do projeto, antes de eu passar a palavra para o mestre, por favor. A Lidiane é a pedagoga do projeto, a Adriana é a professora de Libras, que vai estar aqui conosco, a Camila, a Aline, pode vir a Aline é estagiária do projeto, ela faz administração, a Fabiana, secretária da DESIAP, a Camila, a Ana Gabriela, todos nós fazemos parte da equipe, a DESIAP como um todo, né? E estamos também à frente desse projeto, que envolve muito amor, muita dedicação, e é um projeto assim, que nos traz muita alegria poder participar dele. Então, eu vou passar agora a palavra para o mestre Leonardo, que ele vai contar para vocês um pouquinho dessa história, tá bom? Muito obrigada ao Unifazar por nos receber, obrigada às professoras envolvidas, a Josi, toda a equipe que teve por trás, que a gente pudesse estar aqui. Nosso muito obrigado. Boa noite, pessoal. Já fui apresentado aqui, meu nome é Leonardo, sou um artesão ceramista e hoje vim contar um pouco de história, igual a Rosane falou, contar um pouco de história, falar da cerâmica saramenha, a nossa cerâmica saramenha, né, porque essa cerâmica é um patrimônio imaterial, né, hoje em dia já é um patrimônio tombado e é algo que a gente deve se orgulhar por ter aqui na nossa região. Ela é patrimônio imaterial de Ouro Branco, mas é da nossa região aqui, né, de Minas Gerais, do Brasil. E hoje, vocês conhecendo um pouco dessa história, vocês vão poder valorizar um pouco mais essa cerâmica e saber todos os processos e como que foi que essa cerâmica chegou até aqui. Tem 200 anos que essa cerâmica está no Brasil, e 200 anos é muita coisa, né, gente? Não é brincadeira, não. Quantas coisas já se perderam aí, né? Um tempo aí, né, nesses anos todos aí, que já foram extintos, né? Já acabou. E a gente tem esse privilégio de ter essa cerâmica ainda. E a gente vai entender que
para que isso aconteça, tem que ter pessoas, né, nessa história, né, que são de suma importância para que isso continue, né, vivo e que a gente possa ter essa oportunidade de ver essa cerâmica, né, esse ofício, ainda por muitos anos. Eu vou contar para vocês um pouco dessa história, como que essa cerâmica veio para o Brasil. Foi um padre português chamado Viegas de Menezes, então ela é de origem portuguesa. Ela veio para o Brasil por volta de 1802. Foi um padre artista que descobriu que na nossa região tinha um barro, uma matéria-prima muito boa e que essa cerâmica poderia ser fabricada aqui no Brasil e evitar aqueles transportes que vinham nos navios, né, quebravam muito, eram frágeis, e só as famílias nobres é que conseguiriam adquirir essas peças, né, porque o preço ficava alto. Então o padre teve essa ideia de trazer essa cerâmica para cá, né, e começar a produzir essa cerâmica aqui na nossa região. Parece que deu um probleminha aqui, não pulou. Não, ok. Ele descobriu, né, que ele produzindo essa cerâmica aqui ia ser mais fácil para comercializar e começou a fabricar essa cerâmica aqui. A primeira fábrica dela no Brasil foi na chácara do Barão de Saramenha. E era um barão português que residia aqui nessa época. Então ela ficou com esse nome de cerâmica Saramenha por causa disso. A cerâmica que era produzida lá na chácara do Barão de Saramenha acabou ficando com o nome de cerâmica Saramenha. Só que naquela época, há 200 anos atrás, o Brasil era colônia de Portugal ainda, né? E Portugal não queria que fabricasse nenhum produto manufaturado aqui no Brasil e proibiu a fabricação dessa cerâmica aqui no Brasil e fecharam as fábricas. Só que as pessoas que aprenderam o ofício continuaram repassando essa técnica hereditariamente, de pai para filho, e assim algumas pessoas apareceram nessa história. É uma cerâmica diferente das outras, ela tem um aspecto vitrificado, não é uma cerâmica pintada nem envernizada, é uma técnica bem antiga. Se a gente buscar mais, né, na história, a gente vai ver que essa cerâmica veio lá do Egito, há muitos anos atrás, né, uma técnica milenar, e era produzida assim. Ela tinha essa vitrificação que facilitava na limpeza das peças, né, que cerâmica já existia, mas essa cerâmica vitrificada era um charme na época, né, era novidade, que ela facilitava na limpeza. Então, as pessoas que aprenderam o ofício continuaram fazendo, né, essa cerâmica e foram repassando de pai para filho, e com a industrialização também ela foi desaparecendo, né? Pessoal, essa cerâmica era toda usada na cozinha mesmo, como utensílio doméstico, só que com a industrialização ela foi sendo, né, substituída. E então já não estavam sendo produzidas cerâmicas mais para utilitárias, né? E foi passando de pai para filho essa cerâmica, essa técnica, esse ofício, até chegar no nosso mestre Pitinho, o Silvestre Guardiano Salgueiro. Esse senhor aí, ele tinha 79 anos quando eu o conheci, e ele era o último herdeiro da técnica no Brasil e talvez no mundo. E nem ele sabia disso. Ele era um senhor simples, um aposentado, que tinha cerâmica como um complemento. E gostava de fazer cerâmica, fazia por amor mesmo, né? Não era só por causa do dinheiro. Ele gostava e tinha maior vontade que alguém da família dele aprendesse um ofício. Mas só que na época dele, os filhos, né, ou por aptidão ou por interesse, não aprenderam a técnica. Foi quando um historiador de Ouro Preto, o Petrus, ele descobriu
a raridade da cerâmica. Ele foi a Portugal, fez uma pesquisa lá para saber se havia um vestígio ainda da cerâmica, alguém produzindo essa cerâmica lá. Não encontrou ninguém e voltou aqui para o Brasil e encontrou as peças aqui nas casas, nas cozinhas mineiras, né? E até chegar no Mestre Bitinho, né? Que o pessoal falou que o Mestre Bitinho ainda estava produzindo essa cerâmica. E foi nessa época que ele teve a ideia, né, de chamar a atenção das autoridades lá em Ouro Branco, né, e falar para as pessoas, né, que o Bitinho era um patrimônio vivo, né, que a gente tinha lá, que tinha em Ouro Branco, que ele não tinha repassado a técnica para ninguém. E foi do prefeito e falou de a gente estar fazendo um curso, né, um resgate cultural para que ele pudesse repassar essa técnica. Então, eles conseguiram fazer naquela época um trabalho de resgate cultural. Foi uma parceria na época com a Açominas, o BDMG Cultural e a Prefeitura de Ouro Branco. E assim eles montaram um curso, né, para estar repassando essa técnica. Esse momento aí, gente, foi o momento que eu aprendi, que eu conheci o mestre. Foi o meu encontro com a cerâmica Saramenho. Nessa época eu tinha 14 anos e eu o conheci através do meu pai, porque quando o Petros, né, levantou essa importância, que eles resolveram fazer o curso, né, montar o curso para ele estar repassando a técnica, meu pai trabalhava na prefeitura e ele foi encarregado de organizar esse curso. Ele foi o organizador do curso. Ele teve contato primeiro com o Bitinho para saber como que ia montar, né, a oficina dele. Estava bem caída lá, ele já não estava fazendo muito peça. Então meu pai foi para lá para arrumar, né, a oficina, já pegar os nomes das pessoas que iam aprender com ele. E ele imediatamente colocou meu nome na lista né, dos alunos e chegou lá em casa falando que meu nome estava nessa lista desse curso que ia acontecer. Ele todo empolgado porque ia dar esse curso, que ia organizar. E já que, quando a gente começou a organizar essa oficina, ele já me levou lá para apresentar o mestre. E foi naquele momento ali que ele jogou um pedaço de barro ali, né, uma bola de barro no torno e começou a modelar. E naquele momento ali ficou marcado, né? E quando eu vi aquilo, eu já sabia que eu queria aprender aquilo, que aquilo foi uma coisa assim que mexeu comigo naquele momento. Então eu comecei a aprender, né, as técnicas. Ele foi repassando, né, as técnicas e o pessoal foi desistindo do curso na época. No final do curso ficou só eu e ele, mas manteram o curso para que ele repassasse a técnica. Então assim, é uma técnica cheia de detalhes, né, que ele, como ele aprendeu com o pai dele, né, também era um artesão, tinham vários segredos na cerâmica, que na queima, na própria preparação do barro. Então eu fiquei lá com ele mais ou menos 7 meses, né, que era o período de curso, e depois comecei a trabalhar junto com ele para estar fazendo as peças junto com ele. E as encomendas que ele pegava, a gente dividia, e foi assim que a gente trabalhou um tempo junto. Depois eu me afastei da cerâmica, né? Eu fui trabalhar num outro lugar e saí daqui da região, fui trabalhar lá em Vitória, lá em Guarapari, e foi nessa época que ele faleceu, foi em 99. Um dia que ele faleceu, eu estava lá em Guarapari, fiquei sabendo lá e vim embora. E fiquei um tempo, né, sem trabalhar com a cerâmica. Depois desse tempo, o Petros novamente me procurou para que eu começasse a trabalhar com outras pessoas, né, para ensinar também a técnica. E eu, desde essa época, venho organizando cursos aí, né, dando cursos e participando de projetos, né, para a gente divulgar essa técnica e ensinar para novas pessoas aí o ofício. Aqui
a gente tem um processo, ela tem um processo diferente, né, igual eu falei. É uma cerâmica que ela envolve 2 queimas. Ali a gente tem as fases, né? A primeira fase dela ali, ela está crua, né? Um barro escuro que quando queima, a primeira queima são 12 horas e a gente queima, ele fica clarinho, daquele jeito ali, quase branco. Né? A gente já joga na primeira queima os pigmentos, né? Para a gente dar a cor. E na segunda queima é uma queima mais rápida, uma queima de mais ou menos 4 horas e ela vitrifica e dá esse aspecto aí, esse brilho, né, que parece verniz, parece tinta, mas não é, são os pigmentos, né, que numa temperatura aí de mais ou menos 1000 graus fundem na peça e dá esse brilho. Ô, gente, alguma pergunta? Estou falando direto sem parar. Alguma dúvida até agora? Nos processos, na história? Que é difícil para mim falar em slide assim, que eu geralmente converso com o pessoal lá na minha oficina, é mais descontraído. Esse slide aí me deixa um pouco nervoso, aí eu vou falando descontraído, desembolado. Mas que tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e perguntar, que eu acho que fica até melhor, que fica mais descontraído. Então esse é o processo. Então a gente usa os pigmentos metálicos para obter aquela forma ali, aquele aspecto vitrificado. Isso, os processos, aqui a gente trouxe as fases, né, exatamente como ali no slide, a cerâmica crua, a cerâmica queimada, que é a fase do biscoito, que a gente costuma falar, e ela vitrificada no processo final. Isso aqui, gente, é o projeto depois, nesse ano de 2022, a gente começou a desenvolver um projeto, né, de resgate cultural nas escolas de Ouro Branco, na região, com o objetivo de estar disseminando essa técnica, essa arte, né, nas escolas, porque eu acho que, né, da mesma forma que eu aprendi naquela época, com 14 anos ainda, né, a gente tem essa esperança de estar despertando essa vontade, né, desses meninos, dessas crianças aprenderem o ofício, né, para que a gente, mais no futuro, né, a gente possa ainda ver novos discípulos, novos mestres, né, da cerâmica Saramenho, para que ela ainda possa, né, perdurar ainda muitos anos. É uma parceria, né, com a DESIAP, que esses projetos, né, a Rosane já falou da DESIAP aqui, então é um parceiro que a gente tem aí que ajuda a gente nesses projetos, né, na divulgação, e é um projeto assim que tem sido muito importante para a nossa região aqui. E isso, os nossos patrocinadores, né, Gerdau, geralmente são leis de incentivo, né, e a gente, como eu não trabalho só com cerâmica, eu sou um funcionário da Gerdau e nas horas de folga eu trabalho com cerâmica. Então, assim, através desses projetos, assim, fica muito mais fácil para a gente estar trabalhando, né, fazendo esse trabalho, né, a gente faz uma escala, né, de acordo com a minha escala de trabalho, e é o tempo que eu tenho para dedicar à cerâmica e estar fazendo esse trabalho nas escolas. Uma pergunta, pessoal? Não é possível ninguém me perguntar nada? Não tem nenhuma dúvida? Alguma curiosidade aí que vocês viram aqui, né, que não entenderam? Então, desde que você retornou de Vitória, aliás, de Guarapari, quando que você retornou e que você voltou a assumir, né, o ofício de produção de cerâmica? Ó, eu voltei de Vitória logo após, né, o falecimento do Pitinho mesmo, em 99, mas eu ainda não trabalhei para cerâmica. Mas aí em 2001, o Petros me procurou para participar de um projeto juntamente com o Sebrae, que era um projeto, era o Resgate Cultural do Artesanato Mineiro. Era um projeto que tinham vários mestres, né, em ofícios assim como o nosso, praticamente extintos. Então entrou Sou Juca, lá de Ouro Preto, com a cantaria, Sou Antônio Bastião, lá de Itamonte, com os tambores.
essa galera, né, de 70 anos para cima. E eu tive esse privilégio de participar com eles, né? A gente viajava aí pela região para estar fazendo workshops, né, falando do nosso trabalho. E a gente tinha os alunos, né, que iam com a gente, né, o pessoal que estavam aprendendo, né? O projeto era assim, a gente dava aula, dava cursos e depois a gente se reunia, né, para estar fazendo workshops na cidade, para estar divulgando o trabalho. Desde essa época eu não parei mais de mexer com cerâmica. Hoje eu tenho um ateliê lá em Ouro Branco, né, onde eu produzo minhas peças, onde eu recebo visitantes de fora, de todos os lugares. E é uma coisa assim, que eu costumo dizer que eu escolhi a cerâmica, mas ela me escolheu também. Eu não consigo ficar longe dessa cerâmica, ela está sempre me puxando. E é algo que eu faço assim com muito prazer, né? Não é só, igual eu falei dessas pessoas, né, que contribuíram para que ela chegasse até aqui, né? O mestre Bitinho, né, o pai dele, o Petros, né, que fez esse trabalho de pesquisa, descobriu, né, ele levantou essa importância. Então, assim, eu me sinto assim, que eu também contribuí, né, para que ela estivesse aí, né, até agora, né, e a gente poder mostrar essa cerâmica, né, para as pessoas. No caso das escolas, né, as crianças, né, eles não tinham nem noção que essa cerâmica, por exemplo, era usada na cozinha, né, eles nunca viram isso. E são coisas que vão acabando, né, e não só com a cerâmica, mas muitas outras coisas aí vão acabando e vão se perdendo. Então, assim, desde aquela época, né, de 2001, eu vim trabalhando com essa cerâmica e é uma coisa assim que eu faço, mas faço por prazer mesmo, que eu gosto. Mais alguma pergunta, pessoal? Depois dos workshops, das oficinas que você tem dado, já tem algum ceramista que está trabalhando efetivamente, dando seguimento a essa tradição? Eu já dei vários cursos, né, em Ouro Branco e fora de Ouro Branco. Encontrei assim, pessoas com toda aptidão para trabalhar e fazer, né, e aprender realmente, né, a fazer cerâmica saramê, mas eu não tenho assim, nenhum discípulo produzindo cerâmica. Já tem pessoas aí com tudo já pronto, sabendo de toda a técnica, todo o processo, né, de queima, de vitrificação, mas eu ainda não tenho pessoas, discípulos, produzindo cerâmica saramê, não. E eu não sei porque, eu acho que o pessoal quando começa a cerâmica, eu não sei se é por causa da parte financeira, sei lá, das vendas, né? Mas é uma coisa que tem que fazer primeiro por amor mesmo, tem que gostar, né? E desenvolver. Mas já tem pessoas com toda aptidão, né, para estar dando continuidade a essa cerâmica. Vários ceramistas aí que eu já dei cursos para escolas de arte mesmo, de ceramistas mesmo, né, para aprender a técnica. Então, assim, só falta aquele empurrãozinho mesmo, né, aquele amor e a pessoa começar a produzir. Desculpa, mais uma coisa. O custo do ateliê é muito caro, assim, forno? Não, a gente basicamente tem que ter um torno, né, e um forno, né. Hoje eu queimo num forno a gás, né, que é mais tranquilo. Antigamente a gente queimava a lenha, né, mas lenha foi ficando cada vez mais difícil para a gente conseguir. Então eu consegui adaptar o gás, né, e queimo a gás. Então é um torno, eu trago esse torno, né, aqui nas universidades, nas escolas, que é um torno pequenininho, né, fácil de manusear, mas eu trabalho lá na minha oficina com torno de madeira, mesmo tocado com o pé, como era antigamente. Mas assim, não é um alto investimento, né? Eu acho que... Mas é aquele negócio, né, das vendas no início, que é difícil, né? Hoje eu tenho um retorno melhor da cerâmica, né, do que antigamente, mas até, né, as pessoas começarem a mostrar o trabalho, demora um pouco. Eu acho que isso que é o fato, às vezes, das pessoas não começarem já imediatamente fazendo cerâmica e, né, querer produzir. Mas eu tenho certeza que vai aparecer alguém ainda com esse amor, né, com essa dedicação, para dar continuidade a essa técnica. Mais uma pergunta, pessoal? Eu gosto de estar no meio desse pessoal inteligente assim, que
pessoa inteligente, né? Pessoa de universidade. Eu queria ser assim. Nossa, eu suei para me conseguir concluir meu ensino médio. Foi difícil. Esse pessoal que estuda, eu sei que muita gente aqui já trabalha hoje, né? Está cansada, está doido para descansar. É uma luta, né? Não é fácil não. Mas ainda tem tempo, Nossa! Eu tenho dificuldade para estudar, assim, eu custei, nossa, era terrível. Eu trouxe esse torno aqui hoje, né, para estar fazendo uma demonstração. Se vocês quiserem, né, que eu faça ali uma peça para vocês verem como que é o processo de modelagem. O que vocês acham? Com certeza. Então eu vou fazer, não sei se todo mundo vai dar para ver daí de cima, mas se quiser chegar para cá, dar uma apertada aqui para ver, pode descer para cá para ficar bem pertinho aqui para dar para ver o processo. Tá vendo, gente? A cor do barro é um barro escuro e quando queima ele fica claro. Quanto mais escuro for o barro, mais claro ele fica depois de queimar. Esse barro é típico da região? Exatamente. Esse barro ele só é encontrado aqui na nossa região. E não é um barro comum não. Que a gente vê muito esse barro amarelo, né? E quando queima ele fica totalmente vermelho, né? Aquele barro de filtro. Então, assim, é um barro especial porque ele queima, fica claro e dá uma vitrificação melhor. Se você pegar aquele barro vermelho e vitrificar, ele vai ficar muito escuro. Então, tem que ser um barro escuro para ficar claro na primeira queima e dar uma vitrificação boa. Então, mas é só encontrado aqui na região. Já dei cursos fora daqui que eu tive que levar esse barro porque lá não tinha. O padre Viegas, ele descobriu, né, essa matéria-prima aqui, quando ele veio, viu em abundância mesmo, né, que aqui na nossa região tem demais, na zona rural aqui. Então, aí que ele teve essa ideia, né, de produzir essa cerâmica aqui. É um barro que tem uma elasticidade muito boa para modelar e aguenta uma temperatura aí de 1000 graus, né, na segunda queima. Deixa eu ligar aqui. Tentar não fazer bagunça aqui. O segredo de trabalhar no torno é conseguir centralizar o barro aqui, trabalhar sempre com ele centralizado. Ele não pode estar fora do centro. Igual, por exemplo, aqui, ó, está fora do centro, né? Então você tem que centralizar ele, ó. Nunca fora do centro. Hoje eu vou pôr essa tábua aqui para poder tirar a peça depois. Se eu fizer a peça diretamente nessa roda aqui, eu não consigo tirar ela. Então a gente vai colocar essa tábua aqui, ó. Apertar aqui. E agora sim eu vou fazer a peça, ó. Só a base para fazer a peça agora, ó.
preciso dessa bancada aqui. Esse movimento aqui é muito importante para tirar o ar do barro. Tem mais um pedacinho aqui. Geralmente esse movimento aqui numa bancada firme é bem melhor, né? Mas é o recurso que a gente está tendo aqui no momento. Aqui é o mesmo processo de centralização. Depois que a gente centralizou, agora a gente puxa ele para cima. A gente vai usar uma ferramenta aqui, ó. Essa aqui é uma madeirinha de formato de meia-lua, para dar um formato mais redondo na peça. A gente faz força do lado de dentro. Vem trazendo até em cima.
Esse aqui é um pedaço de couro. Pedacinho de couro para dar um acabamento aqui, ó, na borda. Aquele palitinho de colocar no cabelo, ó. Vocês conhecem, né? Ferramenta de última geração. O garfo. Vocês não sabiam que o garfo fazia isso, né? Olha aqui que ele faz. Vocês não imaginavam que um garfo podia fazer uma coisa dessa, né? Aqui a gente está dando um acabamento, ó, fazendo um detalhe aqui na borda. Deixar marcado já. Deixar marcado já o pezinho dela aqui, ó. E agora, para tirar a peça, a gente tem que cortar com essa linha aqui, ó. Tá. É uma linha de pescaria, gente. Pescar aqui, ó. Se não cortar aqui, ela não sai depois. Porque o processo aqui é o seguinte, a modelagem, depois que a gente modela aqui a peça, a gente tem que dar o acabamento nela no outro dia. Aí que a gente vai deixá-la mais leve, né? E vai fazer as decorações, no caso, né? Se a gente for colocar alça, a gente vai ter que dar o acabamento. A gente usa essa ferramenta aqui, ó. No caso, eu vou colocar uma base aqui embaixo, vou vir com ela de boca para baixo e vou cortar o excesso dela com essa lâminazinha aqui, ó, para ela ficar levinha. E aproveitando que ela tá úmida ainda, eu vou fazer as decorações, que eu vou pregar, né, as folhas, no caso, se for alça. Mas aí a modelagem basicamente é isso, ó. Tá pronto. Tranquilo? Alguém perguntou? Como é que você faz a tampa depois para não cair? A tampa aqui é o seguinte. Vai fazer depois de estar curado isso. Quando eu vou fazer uma peça aqui com tampa, eu uso uma medida na boca dela aqui, ó. Por exemplo, se eu for fazer uma peça, né, com a tampa mais ou menos desse tamanho aqui, eu venho, quando eu estou fazendo a peça, eu meço aqui na boca dela aqui, né, tem que estar justinho aqui dos dois lados, né. Aí eu faço a tampa a partir
Essa peça aqui é uma peça complicada de fazer a tampa, porque você faz ela ao contrário, né? Então você tem que mostrar para você como que é o processo de uma tampa. Você faz ela de boca para cima, assim, no caso, né? Pela medida, é lógico que a gente já, né, com a experiência, já sabe o tamanho do barro, mais ou menos, que você vai... Eu lá na minha oficina, eu tenho até uma balancinha mesmo, que eu peso isso, para fazer o tamanho que eu quero. Mas a tampa, principalmente o aluno no início do curso, ele tem um pouco de dificuldade de fazer a tampa, que ela é feita ao contrário, né? Aqui na frente vai tampar. Hã? Quê? Olha para você ver como que a tampa é feita. Aí a medida funciona assim, ó. Como eu vou, né, a peça, eu preciso chegar na medida da coisa ali, daquela medida, aí eu vou abrindo ela, ó, até chegar onde eu quero. Aí eu venho aqui e meço. Opa, quase deu. Aí abre um pouco mais. Aqui, já entra na peça, tá vendo? Essa garrinha aqui que vai ficar virada, né? Aí a gente dá o acabamento aqui, ó. Aí aquele puxador da tampa, né? A gente vai fazer depois, no acabamento, né? Que eu vou tirar daqui, vou virar ela, aí eu vou colocar a bolinha de barra aqui e vou fazer aquele puxador. Na hora que ela já estiver mais firme, né? Enquanto ela tá mole aqui, a gente não pode trabalhar. Mas o puxador faz depois. Isso é feito depois, né? Que ela não tá totalmente seca, ainda tá úmida, mas a gente consegue modelar e pregar nela, o próprio barro cola. E para fazer os detalhes, no mesmo processo você coloca em cima. Isso, cola, vai girar, tudo aqui no todo. A tampa a gente vira ela, né, e faz ela do outro lado aqui. Sempre cortar ela aqui para não agarrar. Quanto tempo de prática para você chegar num trabalho como esse? Ó, varia muito da habilidade de cada um, sabe? A cerâmica é uma coordenação motora mesmo, né? Tem gente que tem mais aptidão, né? É igual tocar violão. Tem gente que aprende a tocar violão, aí uma semana já está tocando alguma coisa. Tem gente que fica lá 2 anos e não aprende a tocar violão. É o dom. Ó, eu fiquei com ele 7 meses. 7 meses, né, direto com ele. Já estava fazendo peças junto com ele, já para vender. Né? Mas assim, eu sempre tive essa facilidade mesmo de trabalhar com coisas manuais, né? Eu sempre gostei de desenhar. Isso era uma coisa que
meu pai via esse dom em mim, sabe? Meu pai também é artista, meu pai é músico, então eu vou, né, sempre fui para esse lado. Então, assim, eu dou cursos às vezes, né, e eu observo em cada um. Tem gente que chega lá, essa parte da centralização, por exemplo, a pessoa já pegou, né? E tem gente que fica ali, o bar está daquele jeito ali, ele pergunta, tá no centro? Não tá, né? Mas aí varia, depende da habilidade de cada um. Tem gente que pega rapidinho, tem gente que demora mais, né? E o tempo para uma peça totalmente pronta? Então, o tempo da peça, uma peça é difícil a gente calcular, porque é o seguinte, né? Depois que a gente dá o acabamento aqui, eu faço a peça aqui agora, aí no caso amanhã eu vou dar o acabamento, ela vai ficar uma semana para secar, né? Para ir no forno a primeira vez. Pelo menos uma semana secando para ir no forno a primeira vez. Mas só que eu não faço uma de cada vez, então eu faço várias peças, né? Faço até montar um lote, né, de peça para aproveitar a queima. Então é na faixa aí, por exemplo, fazer umas 15 peças, né? É uns 15 dias mesmo, né? Para fazer essas peças, para estar no ponto de secagem, para queimar tudo junto. Então uma peça é difícil a gente calcular. Então para fazer um lote aí de umas 30 peças, por exemplo, a gente leva aí mais ou menos um mês mesmo de, né, para estar fazendo. Assim, cada pessoa, cada encomenda, você tem algumas peças monstruais? Tem. Eu tenho um catálogo, né, com as fotos. Eu não fujo dessa linha, né, Saramen, que às vezes a pessoa chega lá, que é uma peça para pôr no jardim, um vaso para pôr no jardim. Não é o estilo, né, da cerâmica que eu trabalho. Aí eu explico, né, com muito jeitinho, né, e falo, ó, lá na floricultura você vai achar uma peça assim. Mas aqui não faço esse tipo de peça, não. Pessoal, então é isso. Eu quero agradecer aí a atenção de vocês aí, né, por ter me recebido aqui, a paciência. E né, todo mundo está convidado para conhecer o meu ateliê lá em Ouro Branco, lá no bairro Metalúrgico. Né, é só ligar, agendar com a gente, né, porque eu não trabalho só com cerâmica, eu vou estar na usina de dia, mas a gente no fim de semana está, né, em casa, a gente pode marcar, né, uma visita. É só ligar e marcar com a gente, ok? Muito obrigado por tudo. Gostaria de agradecer, né, a participação do Leonardo, trazendo essa arte tão importante, né, tão importante valorizar e também divulgar. E eu queria deixar com ele um certificado nosso, acho que a mão agora vai estar um pouco suja. É um certificado de uma lembrança, né, de ter passado por aqui e ter trazido para a gente, né, então muito importante essa arte. Muchas gracias. Só umas palmas mais uma vez. Que legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pequena lembrança. Obrigado. Vamos tirar uma foto bacana? Pode virar também. Valeu, gente. Muito obrigada. Que legal. Isso aqui é o quê? É um presentinho? O que é? Me ajuda aí. Uma caixinha, né? Eita, depois acho que abre pro chão. Pra ver. Não é no chão? Aqui, ó. Sabonete. Ah, que legal. Bacana. Obrigado, viu? Não fique nervosa, não. Legal. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, né, agradecemos a participação, a atenção de todas, né, a essa casa que nos recebeu tão bem, né, a vocês pelo carinho, pela paciência, pelo interesse com a arte que a gente vem trabalhando, né, em nome da DESIAP, em nome do projeto da Cerâmica Saramenha. Fica aqui a nossa gratidão a todo o corpo docente que nos ajudou, a vocês que tiveram toda a paciência para nos ouvir, tá?
Muito obrigada, boa noite e boa aula para vocês.